Olá, o meu nome é Cátia Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se não nos conhecem, Jogos à Mesa é um canal dedicado a jogos de tabuleiro com diferentes tipos de conteúdo que eu vos convido a explorar. Hoje vamos olhar para o jogo Fado, um jogo que tem uma temática tão querida a nós portugueses e que foi desenhado por Ricardo Jorge Gomes, que é um nome bem conhecido de jogos de tabuleiro em Portugal com os seus vários títulos internacionais. Vamos lá? Ora então, vamos lá explorar aqui a caixa do Fado. Antes de sequer tirar a película, começo por apontar aqui este autocolante que eu achei espetacular. Orgulhosamente desenvolvido em Portugal, acho que isto é espetacular. E sendo um tema tão característico nosso, acho que este autocolante faz todo o sentido, especialmente porque temos apenas uma equipa totalmente portuguesa envolvida no design do jogo. Como conseguem ver, é uma caixa bastante pequenina, como é típico de muitos dos jogos da Pitágoras, e temos aqui na ilustração, imediatamente da capa, duas figuras relativamente bem conhecidas do mundo do fado. Nas costas temos aqui exemplos de cartas que vamos encontrar, e aqui alguns tokens, e depois um bocadinho de texto e o que é que são os conteúdos. Portanto, temos já a ver aqui que temos cartas, fichas e regras. Portanto, será provavelmente uma caixa fácil e rápida de explorar. Ora bem, aqui do lado na caixa não mostramos, temos também, a continuação, mais uma figura conhecida. Ora, comecemos então pelo que será o core principal aqui do jogo, que são as cartas. Vamos lá abrir aqui o pacote e ver o que é que temos. Ora bem, então temos aqui uma personagem na carta, mas também temos aqui informação iconográfica. Portanto, temos aqui um símbolo, também um símbolo ligado a notas musicais, um símbolo aqui em cima, um número e uma cor. Estamos a ver aqui, vamos ter outros personagens diferentes. As costas têm guitarras portuguesas. Temos outros personagens diferentes e, como estão a ver, vamos ter aqui diferentes símbolos a aparecer. Vamos ver aqui só um exemplo de algumas cartas. Então, algumas caras bem reconhecíveis do fado português. E se reparem, estamos aqui agora a aparecer também diferentes cores e as figuras vão se repetindo. Ok. Ok, chegamos aqui ao fim deste baralho e há aqui um outro baralho com umas costas diferentes. Que me parece tem as mesmas personagens, pelo menos assim de repente diria que sim. E efetivamente tem aqui estas costas distintas. Portanto, na verdade são dois baralhos diferentes. Um que tem esta visão de personagem em foco e com informação. O mesmo tipo de informação que tínhamos há bocado, portanto um número, uma nota e depois aqui este símbolo com uma cor. E depois aqui temos cartas semelhantes, mas com informação noutra posição. Temos então aqui o manual das regras. Este está em português. O manual também, tal como o jogo, também é relativamente pequenino, mas é bastante, não sei se conseguem ver, bastante volumoso em termos de folhas, mas é natural porque deve ter várias linguagens aqui pelo meio. Se começa por ter um bocadinho da história associada ao jogo, o conteúdo em termos de cartas e fichas. Portanto, estão aqui a ver, temos as cartas de mão, que são aquelas que têm as costas das guitarras, e as cartas de montra. É aqui uma carta especial que é o guitarrista, que nós não vimos em detalhe, mas está certamente ali no baralho. E depois temos várias fichas, fichas de bónus, fichas de sequência, fichas de alinhamento, fichas de moldia. Portanto, temos várias diferentes fichas que vão ser usadas e o marcador de primeiro jogador, que já vamos olhar quando formos olhar para o resto do conteúdo da caixa. Objetivo do jogo, preparação, desenvolvimento. Aqui há algumas notas importantes, que estão aqui bem assinaladas como importante. Fim do jogo, variante desgarrada. E é isto. Portanto, podem ver, apesar de ser um manual bastante volumoso, a parte que está em português é bastante pequena, o que seria de esperar, porque é um jogo que parece bastante simples e fácil de aprender. Olhamos então agora para os tokens. Temos aqui, é um material perfeitamente padrão, que parece-me ter o mesmo tipo de informação que tínhamos visto há bocado nas cartas. Portanto, temos cores, temos pessoas, temos, não sei se isto será notas, mas temos vários tipos de tokens diferentes. E aqui mais um punchboard com o mesmo tipo de tokens.
Então aqui tem número, temos cores, isto devem ser notas e aqui isto provavelmente tem a ver com a personagem. Portanto, nós temos 4 informações nas cartas e temos 4 tipos de tokens. Vamos então aprender como é que se joga o fado. Começamos por olhar para o objetivo do jogo. Neste jogo, cada um dos jogadores é um manager da vida artística que quer montar a melhor noite de fados possível. Para fazer isso, vai ter de reunir um conjunto de artistas que tenham uma harmonia na maneira como tocam em conjunto. Vamos então olhar para a preparação do jogo. Nesta preparação, começamos por pegar nas cartas de mão, que são estas que têm as guitarras portuguesas nas costas, e que, se lembram, têm assim o artista, com aqui no canto um número, uma nota e uma cor. Eu vou criar um jogo para 4 jogadores, vamos baralhar e vamos dar 5 cartas a cada jogador. No sentido dos ponteiros do relógio. De seguida, o resto do baralho vai ter de ficar virado para baixo e acessível a todos os jogadores. O próximo passo é criar a nossa montra. Lembram-se, as cartas da montra são aquelas que têm os artistas em plano principal e têm aqui uma cor, um número e um símbolo de uma nota, e são 10 diferentes. Vamos baralhar e vamos criar uma montra com 2 colunas e 5 linhas. O próximo passo vai ser separar aqui as fichas de pontos pelos diferentes tipos de fichas que temos. Vamos olhar para as fichas que temos. Portanto, temos estas fichas assim deste tipo, que são as fichas de alinhamento, que vão de 1 a 9. Temos estas com cores, que são as fichas de cenário, também vão de 1 a 9. Estas com o formato de uma guitarra portuguesa também vão de 1 a 9 e são as de melodia. E por último temos aqui estas, que têm assim umas caras aqui do lado, que são as fichas de artista. Estas 4 fichas vão de 1 a 9 e são as fichas de pontos de vitória, que vamos separar e vamos pôr do mais baixo para o mais alto. Portanto, conforme vamos tirando as fichas, vamos tirar primeiras de maior valor. Além das fichas de ponto de vitória, há também fichas de bónus, associada a cada uma destas características. Por exemplo, esta ficha aqui tem o mesmo formato aqui das fichas de cor e tem estes 3 pontos, vale 3 pontos, tem estes 4 símbolos que significam que esta é a ficha de bónus de característica e é atribuída à primeira pessoa que tiver 4 tokens desta mesma característica. E há para cada uma delas, portanto temos aqui para as cores, para os números, para as notas e para os personagens. Há um outro tipo de fichas de bónus, que são as fichas de sequência. Por exemplo, temos aqui esta, que tem o mesmo formato das cores, e que tem estas fichas aqui com estes símbolos de setinha. Significa que a primeira pessoa que fizer uma sequência de números, de pontos de vitória deste tipo, vai receber esta ficha. Ou seja, se alguém tiver, por exemplo, 4, 5 e 6 pontos desta cor, vai receber esta fichinha. E tal como há bocado, há uma por cada tipo. Além das fichas de bónus, há ainda as fichas de variedade, que são estas, têm aqui os microfones, que são atribuídos a quem fizer conjuntos de 4 fichas diferentes. A primeira pessoa que fizer um conjunto de cor, número, nota e personagem vai receber este microfone dourado, que vale 3 pontos. A segunda pessoa que conseguir o conjunto vai receber este microfone prateado, que vale 2 pontos, e a terceira há de receber o microfone de bronze. Eu disse primeira, segunda e terceira pessoa, mas na verdade é primeiro, segundo e terceiro conjunto, porque estas fichas podem ser dadas à mesma pessoa. As cartas são distribuídas, os tokens estão separados e prontos a usar, falta apenas entregar o token do primeiro jogador, que é este token aqui, que tem esta mesa à luz das velas, que simboliza uma casa de fados, e é dada à pessoa que esteve há menos tempo num espetáculo de fado. Vamos supor que é aqui este jogador. Agora que entregaram o token do primeiro jogador, o jogo está pronto a começar. Uma sugestão, se quiserem tornar este jogo um bocadinho mais envolvente, podem pôr uma playlist de fado a tocar no background. Se virem a descrição deste vídeo, podem encontrar uma sugestão que eu deixei de uma playlist com fados, com músicas de vários artistas que têm aqui na mesa. Podem espreitar. Começa então a primeira ronda do jogo. A ronda começa sempre com todos os jogadores a tirarem uma carta da sua mão, à sua escolha, para uma chamada zona de ensaios. Todos eles vão dar uma carta para a zona de ensaios. Começa pelo primeiro jogador. Quando todos os jogadores tiverem contribuído para a zona de ensaio, é então a vez do primeiro jogador começar o seu turno. E o primeiro jogador vai fazer todas as ações do seu turno e só de seguida passa a vez ao jogador seguinte e assim sucessivamente até todos terem completado. O primeiro jogador vai então mostrar as cartas que estão na zona de ensaio e vai olhar para o que tem na mão e vai escolher uma carta para levar para a sua mão. Vamos ver. Vamos dizer que ele vai escolher levar aqui
o Zeca Afonso para a sua mão. Neste momento, depois de ter escolhido a carta, pode apresentar conjuntos de mão ou conjuntos de montra. O que é isto? Começar por falar o que são conjuntos de mão. Conjuntos de mão são conjuntos de 3 cartas que o jogador joga da sua mão que têm em comum uma das características das cartas. Por exemplo, pode jogar assim e temos 3 cartas, todas elas com a cor rosa visível. Quando isto acontece, o jogador vai receber os pontos de vitória daquela característica, portanto, neste caso da cor, e recolher aqui estes 9 pontos. Como jogou um conjunto de mão, vai escolher das cartas que jogou uma carta para retornar para a sua mão. Neste caso, por exemplo, podia escolher aqui esta carta. As restantes são descartadas. Recebe ainda uma carta daqui da pilha de cartas de mão que fica à sua frente virada para baixo. Esta carta não pode ser jogada neste turno, vai ter de ficar aqui sossegadinha até ao final da ronda. Se o jogador conseguir e quiser, pode ainda jogar mais conjuntos, de mão ou de montra. Já vimos um conjunto de mão, vamos ver agora o que é um conjunto de montra. Neste caso, o jogador vai jogar 2 cartas da sua mão e vai usar a montra, neste caso a fila mais baixa da montra, para arranjar um conjunto de 3 cartas com uma característica em comum. Neste caso, podemos jogar assim. Estas 2 cartas fazem match com esta, é a mesma personagem. Como é um conjunto de montra, não recebe nenhuma carta destas de volta para a mão, são as 2 descartadas. A montra é rearranjada, esta carta passa para o topo da montra e o resto dos artistas descem. Vai na mesma recolher a ficha de pontos associada, neste caso foi personagem, portanto é esta. Vai ainda buscar mais uma carta aqui ao monte de cartas de mão, que na mesma fica sossegadinha até ao final da ronda, que não pode ser usada. Neste momento tem só uma carta na mão, não consegue fazer mais nenhum conjunto e, portanto, acaba a sua vez e passa a vez ao jogador seguinte, que faz exatamente o mesmo percurso. Vamos ver. Vai olhar para as suas cartas, vai escolher uma das cartas que tem aqui disponível e vai apresentar conjuntos, se possível. Vai escolher levar esta carta e, olhando para o que tem na mão, consegue fazer um conjunto de montra. Vamos ver. Consegue jogar estas 2, que são as 2 verdes, que fazem aqui combinação com este fadista que também é verde. O que acontece agora? Tal como há bocado, estas 2 são descartadas. Este jogador vai receber os pontos de cor e a montra vai ser rearranjada e ele vai receber aqui mais esta carta de montra virada para baixo. Reparem numa coisa, este fadista está aqui, mas temos aqui também o guitarrista, o que significa que vamos rearranjar as 2 filas ao mesmo tempo, porque não é possível fazer nunca matches com o guitarrista, e, portanto, esta coluna, quando tem o guitarrista no nível mais baixo, é rearranjada quando se faz a combinação com a carta que está ao lado. Depois de todos os jogadores terem feito a sua vez, ou seja, escolhido uma carta da zona de ensaio e jogado ou não conjuntos de mão ou de montra, o token do primeiro jogador vai passar para o jogador à esquerda. Neste momento vamos terminar a ronda com cada um dos jogadores a biscar uma carta do baralho, começando pelo jogador que tem o token do primeiro jogador. Quando um jogador apresenta um conjunto de mão ou de montra e recolhe as fichas de pontos, ele pode, nesse momento, se for caso disso, também recolher as fichas de bónus associados, nós já vimos há pouco. E pode, no mesmo turno ou durante o jogo, receber várias fichas do mesmo tipo. Pode receber várias fichas de sequência, várias fichas de característica ou várias fichas de variedade. Perfeitamente possível. Como é que chegamos ao fim do jogo? Há 2 maneiras de terminar o jogo. A primeira é se, nesta fase final que vimos agora, depois de todos os jogadores terem feito a sua ronda e forem biscar uma carta, se não houver cartas suficientes para cada jogador receber uma carta. Se isto acontecer, o jogo termina imediatamente. Reparem que o baralho pode terminar se, por exemplo, imaginem, este jogador fez a sua vez, está aqui o segundo jogador a fazer os seus conjuntos. Ele, ao jogar conjuntos, pode não conseguir ir buscar cartas ao baralho. Isto não faz com que o jogo termine, ok? Neste exemplo, todos os jogadores teriam a oportunidade de apresentar os seus conjuntos. Quando chegássemos à fase final de distribuir as cartas, não haveria cartas suficientes e aí sim o jogo terminava, ok? Portanto, só termina naquela fase final em que já todos os jogadores apresentaram os seus conjuntos e estão a tentar ir buscar e não há cartas disponíveis. Outra opção para terminar o jogo é se 2 pilhas de pontos de vitória terminarem, atenção, pontos de vitória e não pontos de bónus, os pontos que vão de 1 a 9. Se isto acontecer, se 2 pilhas terminarem, o jogo termina imediatamente. Quando isto acontece, vamos então somar os pontos todos de cada um dos jogadores e naturalmente o jogador com mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver mais fichas de pontos de vitória é o vencedor. Se o empate ainda se mantiver, ganha o jogador que tiver o bónus de variedade, ou seja, estas fichas de microfone, mais alta. Portanto, se houver um empate e um jogador tiver o microfone dourado e o outro o microfone de bronze,
o que tem o microfone dourado vai ganhar. Se no fim disto tudo ainda se mantiver o empate, os jogadores devem partilhar a vitória. Se não gostarem muito desta solução, há pessoas que não gostam de partilhar vitórias, uma sugestão, façam uma desgarrada e vejam quem é que canta melhor o fado. Falando em desgarradas, este jogo chama-se Duetos e Desgarradas. O que vimos até agora, esta montagem da montra, é o chamado modo duetos, em que temos uma montra com 2 artistas de cada lado. Há um outro modo de jogo, que é o modo desgarradas, em que em vez de montarmos a montra assim, vamos pegar os nossos artistas, vamos tirar o guitarrista de cena, não é colocado em jogo, e baralhamos as cartas, e a nossa montra é montada, em vez de ser 2x5, será 3x3. Tirando a montagem da montra, o jogo processa-se exatamente da mesma maneira. Portanto, sempre que fizermos um conjunto de montra, ou seja, usemos uma carta da montra para fazer um conjunto, a coluna que nós usamos vai ser rearranjada com a carta a passar para cima e as outras a descer. Este acaba por ser um modo de jogo um bocadinho mais fácil, no sentido em que temos 3 opções para fazer conjuntos de mão. Temos mais opções para conseguirmos fazer combinações. Este jogo tem ainda um modo para 2 jogadores. Tem umas pequenas variações na preparação, mas de resto é muito semelhante ao modo com mais jogadores. Pequenas alterações temos de fazer na preparação do jogo. Nos pontos de vitória, temos de tirar as fichas com 3, 5 e 7 pontos. Não entram em jogo. E, portanto, se estas fichas não entram, também, naturalmente, as fichas de sequência, que são estas que têm estas setinhas, também não entram, porque é impossível fazer sequências quando não temos esses números no jogo. Além disso, durante o jogo, aqui na nossa zona de ensaio, como temos só 2 jogadores, cada um deles vai dar um fadista aqui para a nossa zona de ensaio. Além disso, vamos tirar também uma carta de baralho para pôr aqui. Ou seja, durante o jogo vamos ter sempre 3 cartas disponíveis na zona de ensaio no início de cada ronda. Só vamos usar 2 delas, porque cada um dos jogadores vai escolher uma carta para usar. A que sobrar é descartada e não é usada na ronda seguinte. Dito isto, podemos usar quer o modo desgarradas, quer o modo dueto. Funciona exatamente da mesma maneira. E é isto. Espero que tenham gostado de explorar comigo o jogo Fado. Se quiserem ver mais vídeos sobre este jogo, não se esqueçam de deixar as vossas sugestões nos comentários deste vídeo. Se gostaram deste vídeo e gostam daquilo que nós fazemos, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem nenhum dos vídeos que lançamos todas as semanas. De resto, despeço-me, até à próxima e divirtam-se à mesa.